Bom dia, hoje, 9 de junho de 2025, iniciaremos a leitura do Apocalipse de João na página 171. Vamos lá. O que deve, portanto, fazer o homem para proporcionar uma digna configuração à futura encarnação de nossa Terra? Ele deve tomar providências para que o trabalho que ele agora pode desenvolver conscientemente esteja de acordo com Cristo, para que o corpo etérico, que será a imagem de tal trabalho, possa inserir-se dignamente na terra espiritualizada. Todas as partes desse corpo serão como o homem as tiver feito. O homem levará para a terra espiritualizada o que tiver feito do seu corpo físico. E, assim, isso que assim se formar será a base para sua evolução posterior. Assim como os senhores desenvolvem sua alma atual em seu corpo atual, herdado da lua, assim também sua alma futura se desenvolverá naquilo que os senhores mesmos fizerem do seu corpo. É por isso que se designa como corpo aquilo que reveste e envolve a alma e o eu. Aquilo que é habitado por esse eu como o templo da individualidade espiritual situada no íntimo, como o templo da divindade vivente no homem, como o templo de Deus. Plasmando assim o corpo, os senhores constroem um templo futuro, ou seja, a nova encarnação da Terra. Os senhores constroem Júpiter na medida correta, configurando o corpo humano da maneira adequada, que, por conseguinte, deverá surgir, quando a Terra tiver alcançado sua meta, um templo da alma, harmonioso em todas as medidas. Por isso é dado ao iniciado o encargo de examinar o templo que o homem terá, então, construído. O templo que o homem terá, então, construído. Se a alma tiver agido corretamente, virá ao primeiro plano a mensuração desse templo de Deus. Depois me foi dada uma vara semelhante a um bastão e ele disse: ergue-te e mede o templo de Deus e o altar, e aqueles que lá estão adorando. Exclui, porém, o átrio situado fora do templo. Aqui seria Apocalipse. Apocalipse 11, 1.2. É. Ou seja, deve ser expulso do templo tudo que lá existia como preparação. O homem tinha de possuir corpo físico e corpo etérico, antes de poder trabalhar no interior. Esse corpo físico e o corpo etérico são o átrio. Eles devem cair e devem ser expulsos. O homem conserva aquilo que fez sozinho. Trata-se do templo em que deverão viver os novos seres na época da existência de Júpiter. Eu quero fazer uma observação. A gente sempre pensa assim, não é, de trabalhar a alma para o futuro, o crescimento da alma para as nossas futuras encarnações. Agora, aqui tem uma coisa fantástica. Ele fala do corpo. O corpo que você construir aqui será o corpo futuro da Terra, que os homens construírem agora enquanto corpo. Aí tem várias perguntas que me ocorreram. E quem faz todas essas plásticas, esses implantes, transplantes, e põe aqui, tira daqui e põe ali? Como é que estão construindo? Isso é um desrespeito ao próprio corpo. Exatamente. Fundo, né? Então, essa coisa assim banal hoje, todo mundo faz, tira e põe, não é? Sim, você tem um controle muito restrito a isso, né? Porque você delega para outro que faça, né? Então, não é assim, o corpo você faz o que você quiser, aí você tem que cuidar só da alma. Não. E quem come tudo errado, quem faz tudo errado, e que adoece esse corpo, esse templo da alma, né? O átrio do templo de Deus, não é? Olha só, aí outra segunda coisa me ocorreu, foi sobre a incineração, como é? Não, quando você morre e você, Cremação. como? Cremação. Cremação, incineração. Incinerar o corpo, se fala, né?
praticamente. cremação também. Será que isso é por isso que algumas religiões não permitem? Será que é por isso que tem antigamente umas práticas, religiões antigas, por exemplo, se você perdesse o seu braço na guerra, você ficava depois carregando aquele braço perdido, cortado, para na hora que diziam, né, da ressurreição, você ter o seu braço com você. Você era enterrado com o seu braço, para você estar inteiro. Então, a gente tem coisas para pensar desse texto, não é? Sobre a importância do corpo Me veio à mente físico. uma coisa mais importante do que o próprio corpo físico, assim, o planeta. Existe É, a física do planeta. Eu acho que então, tem mais a ver com isso, porque você falou uma coisa que é uma excrescência, né? Que as pessoas que fazem plástico, que é, aplicam e fazem, é mais ou menos o que a gente faz no planeta Terra. é, Basicamente é isso. e o que fazem no planeta Terra? O que estão fazendo? É a mesma coisa. Nós estamos preparando Júpiter, devastando a Terra. Isso. Como é Então, é que vai muito mais ser? uma consciência ecológica antes de qualquer coisa, né? É, Então, exatamente. eu acho que as pessoas de bem têm mais a ver com consciência ecológica do que o contrário. E nós falamos sobre isso da ecologia a semana passada, não falamos Sim, um pouco? falamos. Então, está muito assim, né, ligado com esse futuro da Terra, né? Está muito ligado esse cuidado do corpo físico e do planeta enquanto corpo, né? Para poder essa reencarnação do próprio planeta, né? A próxima encarnação é Júpiter. Nós estamos também construindo isso, né? Posso fazer um comentário também? Por favor. Como é difícil, eu não sou mais de consultório, eu sou psicóloga, mas não tenho mais consultório, né? Hoje eu trabalho com grupos, mas a dificuldade que eu vejo com algumas pessoas, né, e como isso faz sentido, porque uma coisa puxa a outra. Então, eu tenho um grupo que eu sou bem focada na questão da insônia, né? E como essa busca rápida, né, de você tomar remédios para resolver, sabe, a questão da pressa, né? Porque para você voltar a dormir, claro, já tem um monte de problemas ali, mas assim, a gente sabe que práticas de relaxamento, enfim, eu dou meditação aqui, yoga, tal, mas o que eu percebo é que a pressa que te traz a uma inconsciência, né? Tipo, vamos resolver logo isso, né? E aí talvez toda essa parte da da medicação, Isso. né? Ela foi desvirtuada, né? Porque se ela tem o seu lugar, que eu acho que tem sim para vários casos, mas a gente vê hoje, eu acho que a pressa, né? A pressa de você resolver um problema fez com que essa medicação para todos os problemas ela transbordasse e virou essa indústria né? Essa indústria dessas medicações. Então, É, é uma coisa, mas o que está por paliativos, não é? Coisas paliativas. A plástica é um paliativo. Você faz do lado de fora, não é? E eu não tem vejo plástica da situações assim alma, não é? que não que é muito difícil, sabe? Quando você está assim, né, acompanhando a pessoa, é muito difícil, porque a gente percebe a pressa que a pessoa tem para resolver, né? Só que aí a pessoa já está 2 anos, 5 anos, 7 anos com uma medicação, e essa medicação, cada vez com o tempo, ela precisa ser mais forte, que nem remédio que não vai funcionando, né? Vanessa, sabe o que eu estou pensando? Que eu acompanho assim, o crescimento de umas crianças que pandemia, pequenas na pandemia, e para passar o tempo em casa era com celular. Então elas ficam aceleradas, né? Daí agora tomando Ritalina, tomando tanto, as pessoas não têm nada, mas a mãe não, porque minha filha é neurodivergente, ainda tem um nome bonito, minha filha Agora está na moda, né? então medicamentos. Isso que você está falando é disso também, não é, Vanessa? Também O negócio transbordou e a gente fica sem parâmetros, assim. Tomando e é o que se falou, uma dor mínima, remédio para isso, para aquilo, para tudo tem remédio, a gente não consegue conviver minimamente com qualquer sintoma, né?
E Tem nem um documento. qualquer. A menor é assim, eu tenho aqui, ó, estou aqui Mary, com uma pequena ruga, então eu já faço aqui um negócio que espicha daqui, que vai para lá. Então, ninguém aguenta nada. é, Ninguém aguenta nada, né? Nem uma ruga, e o cabelo branco, que ninguém aguenta também, pinta de preto, não é? Olha só, não aguenta nada, entendeu? Tem um documentário bem interessante, é bem forte, assim, que chama Pílulas. Não sei se vocês assistiram. Não. Pílulas. Netflix, onde é? Eu vou ver. Eu assisti provavelmente na Netflix, que eles colocam assim, né? É Ritalina para os ricos e crack para os pobres. É bem forte esse documentário. Ah, Só que tem uma questão ali atrás que me parece muito verdadeira, né? Porque é alguma coisa que a gente vai colocando para anestesiar, né? Toda essa aflição, né? Olha, eu diria E que a indústria assim, de farmácia é um case de marketing de sucesso. É. E se você for ver quem são os donos dessas grandes empresas, são os mesmos dos fertilizantes, dos, é mesmo? dos agrícolas. Opa, BASF. BASF faz defensiva agrícola e remédio. Você tem uma ideia. Se você quiser, tem um documentário muito bom sobre isso e eu posso te mandar fácil. Eu gosto. Não, então, Eu gosto de assistir. hoje em dia você tem a consolidação, né, dessas empresas todas sobre algumas bandeiras. São 15 ou 16 empresas que controlam tudo no mundo, desde alimentação até insumos, e é impressionante isso. Impressionante. Eles vendem o problema e, olha, eles trazem o problema e te vendem a solução. Eles ganham dos dois lados, né? Mas, enfim, a coisa está... Mas eu acho interessante, assim, eu percebi em mim, estou falando assim em mim, a dificuldade de, às vezes, você fazer uma coisa mínima, né? Tipo, eu fico me perguntando assim, aonde que a gente dorme? Onde que é essa pedra que mora, sabe? É muito estranho, né? Você saber uma coisa, mas não saber, sabe assim? Tipo, eu sei que eu tenho que diminuir o consumo de açúcar, sabe? E, tipo, do jeito que vem, vai esse pensamento, como o hábito é forte, não sei, sabe? Eu fico me questionando O açúcar muito. veneno, né? O açúcar, assim, você sente, eu sinto vício Eu sei. do açúcar, assim, tem uma hora que eu falo, eu preciso de açúcar, né? Então, assim, e nós brasileiros estamos acostumados a um teor de açúcar muito superior ao mundo inteiro, né? Agora, se fosse só o problema do açúcar, Vanessa, até seria fácil, né? Mas nós, assim, nos condicionamos, por exemplo, a suportabilidade de dor. Hoje em dia as pessoas não querem sentir dor de jeito nenhum, tá? E para emagrecer, por exemplo, a melhor coisa é fazer exercício físico, né? A primeira o sintoma de um corpo que não faz nada é doer, né? E eu diria o seguinte, quem faz exercício sempre dói. Não é que acaba a dor amanhã, né? Sabe? Ou então dói menos, ou então você se acostuma melhor, entendeu? Em vez de você tomar uma pilulinha, você tem que degustar aquela dor, né? Né? Fazer aquela... Então, eu acho que falta isso nas pessoas, é ter esse momento de falar, olha, eu tenho uma dor, mas ela é suportável, ela dá para... Né? E aí, quando você precisar de um remédio realmente, aí ele vai fazer efeito. Aí você... Aí, quando você faz ginástica, tem uma dor que é boa e uma dor que é ruim. A gente sabe. A conhecer. dor, quando o exercício faz efeito, dá uma dor boa. E quando o exercício te faz mal, te dá uma dor ruim. Você já conhece. Aí você fica conhecendo melhor o seu corpo também, não é? E demonstra Por muito causa... a distância que as pessoas têm do próprio corpo, da própria existência, né? Elas acabam se delegando para outros o meu sucesso, a minha paz, é aquele negócio, eu compro para o cara trocar o bulbo lá, os dois, né, que ele estava conversando. Não, assim, é mais fácil pagar do que se preocupar, enfim. Mas assim, a gente vive uma coisa... Vamos continuar nossa leitura. Vamos lá. Portanto, lá, nós vivemos numa terra que se tornou espiritual. Vemos como já se prepara numa pré-imagem, a época de Júpiter. O modo como os homens trazem consigo os frutos da existência terrestre, tudo isso nós vemos prefigurado.
E agora devemos ter claro que nesse estado espiritual da Terra reaparece num grau superior de evolução tudo o que existia anteriormente. Antes de tudo, reaparecem os portadores das correntes espirituais sobre os quais a Terra está alicerçada, das quais ela proveio. Os portadores dessas correntes reaparecem vivos. Se seguirmos a tradição cristã, veremos em Elias e Moisés os representantes pessoais daquilo que ontem se nos apresentou nas duas colunas. Aqueles que dão o ensinamento das duas colunas são vistos no esoterismo cristão como Elias e Moisés. Elias foi aquele que trouxe ao homem o anúncio, a mensagem de uma das colunas, a coluna da força, do vigor. E Moisés trouxe a coluna da sabedoria. Moisés significa sabedoria ou verdade, e Elias significa, é difícil expressá-lo em nossa língua, a força indicadora. Assim, aquilo que dá a direção, o impulso. Vemos assim, ambos aparecerem no mundo que se tornou espiritual, e precisamente no grau de evolução que terão atingido. Pois assim, como na transfiguração da tradição cristã, o Cristo aparece entre Moisés e Elias. Aparece igualmente todo o processo ao final da evolução terrestre. De modo que o sol espiritual do amor, a manifestação da missão terrestre do amor, aparece sustentado por Sol, Marte e Lua, Mercúrio, por Elias e Moisés. Assim como ontem nós vimos as duas colunas que se manifestam ao iniciado como símbolos da força e da sabedoria, e acima delas o Sol do amor, e acima delas o Sol do amor, agora podemos imaginar mais uma etapa da evolução terrestre, se nos apresentarão em sua vivacidade e sua personificação uma coluna como Elias e outra como Moisés, e o que está acima delas como o verdadeiro e real princípio do Cristo. Segue? Não, eu quero dar uma paradinha. Bom, vocês estão sabendo quem foi Moisés. Moisés é aquele que começou como um príncipe do Egito, que foi encontrado no rio e tal, e depois se tornou o que vai guiar o povo de Israel pelo deserto para voltar para a terra dele, que eles viviam lá como escravos. E ele é o que traz, então, sobe a montanha e traz os 10 mandamentos, não é? Então, ele traz a sabedoria. Já o Elias é um profeta que viveu antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo, e ele é um proclamador das verdades de Deus. E ele é aquele que sobe num carro de fogo, né? Tem a visão dele, ele tem várias visões e tal. Então, aqui o Steiner diz que ele é a força. E justamente, e Cristo, ele fica entre Elias e Moisés, quando na transfiguração. Então, agora, isso tudo que ele está se referindo às duas colunas, eu pediria que vocês olhassem, ele está falando sobre o selo 4, que está lá no fundo do livro. É interessante, ele está começando a descrever e ele não menciona, mas vocês podem ir lá, onde tem duas colunas no mar, ele vai falar sobre isso agora, todos esses símbolos que ele vai trazer, tá bom? Então, aqui tem, de um lado tem o pentágono e do outro lado o hexágono, né? E aqui embaixo tem o símbolo do Sol. Então, esse selo é bem metafórico, assim, bem cheio de símbolos. Então, vamos continuar a leitura sempre sabendo que ele está se referindo a esse selo, o selo 4. Pode continuar, Gui. Sim, ele já até descreveu esse selo anteriormente aqui nesse agora ele volta. Agora vamos ver por que ele volta, né? Tá bom. Se desviarmos um pouco o olhar da própria Terra, bem como do que nela existe, e a contemplarmos em conexão com todo o espaço cósmico, chegaremos a uma coisa muito importante, justamente com relação ao momento que estamos abordando agora. Terra e Sol eram um único corpo. A Terra se desenvolveu do Sol,
e a Lua se separou dela. Dissemos que isto deveria acontecer por causa da correta medida da evolução. No entanto, agora que atravessou esses graus evolutivos, depois de ter se espiritualizado, o homem está maduro para se reunir novamente às forças que se encontram no Sol. Ele pode acompanhar o ritmo do Sol. Tem lugar agora um importante evento cósmico. A Terra se une novamente ao Sol. Enquanto sucedem os fatos sobre os quais falamos, a Terra se une ao Sol. Dissemos que os espíritos solares desceram à Terra como um evento no Gólgota. Dissemos que esse espírito crístico se estenderá até onde pudermos descrevê-lo. Agora a Terra se torna madura para se unir ao Sol. E a Lua, que foi necessária para a evolução, para que na evolução a sucedesse muito rapidamente, será superada, não sendo mais necessária ao homem. A Lua será superada em suas forças. Nessa ocasião, o homem poderá unir-se ao Sol. Ele viverá na Terra espiritualizada e, ao mesmo tempo, estará ligado à força do Sol e será vencedor da Lua. Durante sua contemplação, isto é representado pela figura simbólica do quinto selo, a mulher que traz em si o Sol e tem a Lua a seus pés. Chegamos ao ponto que o homem está espiritualizado e que o homem se une novamente às forças solares, em que a Terra e o Sol são um corpo único. As forças lunares terão sido vencidas. Vide o quinto selo. Aí ele já está nos referindo ao quinto selo. É. Então, o quinto selo já é aquela mulher com a serpente de 7 cabeças, que é o que ele vai falar, né? Sim, é. Então vamos lá. E agora? Devemos lembrar-nos que somente a parte mais evoluída das entidades, a parte impregnada pelo princípio do Cristo, passou por essa evolução, tendo avançado até esse ponto. Aquelas, porém, que são endurecidas na matéria, se desgarraram dela, formando, por assim dizer, uma espécie de planeta colateral, constituído de matéria endurecida e carnal. Lembremo-nos, mais uma vez, de como, visto de um ângulo astral, antes de sua descida à Terra, o homem aparecia ao clarividente como ser físico. Lembremos-nos de termos indicado com exatidão que o homem surgiu nos 4 tipos de suas almas de grupo, na figura do leão, da águia, de touro e de homem. Esses 4 tipos de almas de grupo se nos defrontam, por assim dizer, antes que o homem descer ao mundo físico, antes de ele ser individualizado. Essas 4 configurações típicas que o homem teve antes de ingressar no corpo físico não são visíveis ao homem no físico atual. Elas estão no poder da alma. Agora, a Vanessa quer falar alguma coisa. Fale, Vanessa. Mary, você pode falar alguma coisa sobre o que significa esse leão, águia, touro, essas imagens, assim, do ponto de vista da antroposofia? Então, ele vai um pouco falar isso embaixo. São as 4 almas de grupo. Quer dizer, o homem, depois da Atlântida, ele teve que sair da Atlântida e se separar e se dispersar pelo mundo. Nessa alma, então, nesse tempo, então, existiam, os homens tinham essas 4 almas de grupo, quer dizer, a índole de cada alma era essa daí. Uma era, digamos assim, o grupo do leão, o grupo da águia, o grupo do boi ou bezerro e o grupo do homem, que são também os 4 evangelistas. Lembra disso que a gente falou já aqui? Então, ele vai falar um pouquinho aqui embaixo outra vez, acho que vai ser melhor a gente continuar a leitura. Mas lembrando que isso é nos primórdios, quando o homem está saindo daquela coisa que ele teve uma época que o homem
estava ainda não tinha um eu, né? Não tem o eu ainda, e ele ainda vive em almas de grupo. Então, o homem ele se solta, e ele ainda, quando ele se solta, ele não tem o eu, ele volta para a alma de grupo. Ele já explicou isso nos 2 capítulos atrás do livro. Então, mas aí cada um tem a sua tipologia. Ele vai falar sobre isso agora, tá bom? Pode continuar, Gui. Vocês viram que eu botei um desenho lá hoje, no WhatsApp? Eu botei uma pintura das 4 almas. O homem não está muito nítido, não, ele fica no meio. Eu botei uma pintura lá. Vamos continuar, Gui. Depois eu posso até projetar aqui. Projeta aí. Como carimbo de borracha, estão impressos na forma humana. Na realidade, ocorre o seguinte: quando o homem não tem domínio sobre si, quando sua alma cala, seja porque ele dorme, seja porque ele se encontra no estado mais ou menos inconsciente, vê-se aflorar ainda hoje o tipo animal correspondente. Porém, no fundo, pelo fato de ter descido ao plano físico, o homem superou esse tipo de animal. Quando é que foi dada ao homem a capacidade de superar, no plano astral, o tipo animal? Lembremos-nos de termos falado das 7 épocas de evolução atlântica. Ele vai voltar para a Atlântida, agora para explicar outra vez essa evolução do homem. Tá. Pode continuar, Gui. Essas 7 épocas compreendem 4 primeiras e 3 últimas. Nas 4 primeiras, o homem ainda era totalmente alma de grupo. Depois, durante a 5ª época, surge o primeiro impulso em direção à alma individualizada. Temos, portanto, 4 épocas da evolução atlântica nas quais o homem evoluiu inicialmente como alma de grupo, sendo que a cada uma das 4 primeiras raças atlânticas corresponde uma das 4 figuras típicas dos animais: o leão, a águia, o touro ou bezerro e o homem. Na 5ª época, tudo isso se transfere aos homens, perdendo-se aquelas 4 feições típicas. Pensem agora que, na época presente, o homem se encontra permeado do princípio Cristo e, consequentemente, vem superando cada vez mais o elemento animalesco. Quando, porém, não se compenetra no princípio do Cristo, ele não supera o elemento animalesco. As 4 cabeças típicas de leão, águia, touro e homem permanecem, por assim dizer, como algo que poderá novamente retornar à sua configuração anterior, quando puder reaparecer, acrescentando-se ainda outras 3 cabeças, as das últimas 3 raças de evolução atlântida, quando o homem já havia começado a ser homem. Também essas 3 permanecem quando o homem, por intermédio de sua alma, não trabalha para que desapareça esse elemento animalesco. Como aparecerá então na Terra espiritualizada o homem que durante nossa época não tiver acolhido o princípio crístico, ele aparecerá na materialidade, mostrando-se novamente nas figuras das quais proveio. Ele teve essas feições animais e ainda passou por outras 3. Aquilo que deveria ter podido superar a animalidade foi deixado sem uso por ele. A animalidade desponta novamente, e agora em 7 figuras. Bom, agora eu quero fazer, antes que ele entre nas 7 figuras, vamos falar um pouquinho mais sobre aquelas 4. Então, são 4 tendências, não é? A gente pode imaginar que a águia seja aquela que vê. Quais são as qualidades? Eu acho que eu prefiro falar das qualidades, não é? E aí a gente imagine isso como qualidades também animais. Quer dizer, animais quer dizer sem consciência, sem o eu humano. Então, seria uma aberração, quer dizer, o homem que viveria só para aquilo, não é? Então, a águia a águia olha de longe, a águia tem capacidade de ver as coisas mais no total e de longe, do alto, porque é um pássaro. O leão é a coisa da força e da coragem, não é? Que é o rei dos animais e é também o animal que tem mais coragem, não é? Da ação.
O boi é aquele animal já diferente. Olha, o leão é carnívoro, então é diferente a índole, não é? Do carnívoro. Então, esse homem, quando ele vai regredir, ele vai ser um homem mais agressivo, mais carnívoro, assim que eu imagino. E aí tem o boi, que o boi já é aquele ruminante, já é vegetariano, já come só vegetais. Então, mas ele tem a força dele, a força física, é aquela força reprodutora, né? O touro é outra coisa, é a ruminação, a reprodução, uma coisa mais da terra, mais pesado, né? E, por fim, tem o homem. Aí a gente pensa assim, então o homem, quando ele regride enquanto homem, o que ele vai ter? Ele vai ter a parte humana mais densa, né? Ele vai ter essa parte humana menos confiante em si mesmo, já vai ser aquele homem fraco, aquele homem mais... como é que você pode imaginar que é um homem antigo, né? Mais bitolado, mas eu acho que o homem antigo se escondia o tempo inteiro, não é? Ele tinha que viver se escondendo dos bichos, então ele devia ser um bicho, uma coisa meia arteira, assim, meio sinuosa, ou como ele já tinha essa malícia do homem, não é? O homem é capaz de se metamorfosear, não é? Também tem essa coisa. Como é que ele vai? Como é que é o homem baixo nível, né? Seria uma regressão na condição humana, né? Então seria um homem mais selvagem, né? Mais talvez, como a gente às vezes mais individualista, que é tudo mais rápido, né? Certamente é isso, né? Não tem paciência de esperar, não é? Então seria um caçador, um predador, não é? Então esses animais essas índoles é que o homem então eles estavam assim na Atlântida, e estavam assim em grupos, não é? E depois então essa índole, com a vinda do Cristo e com toda a sabedoria que foi chegando, o homem foi então evoluindo e saindo na direção da conquista da quarta entidade, que é o eu. Então é um homem que já pode superar sua animalidade, a sua preguiça, a sua agressividade, a sua ruminação, os seus desejos baixos, né? E pode então se superar. É mais ou menos isso que ele, trocando em miúdos, o que ele disse aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, fazer alguma observação? Você falou uma coisa que, tipo assim, esse homem que ele fica fraco. É interessante, porque quando a gente pensa nesse ponto de vista da animalidade, da agressividade, é fácil, né? É. Mas a ausência do eu também deixa a pessoa muito medrosa, né? Muito, ai, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar, né? Eu nunca tinha pensado nisso, porque geralmente esse aspecto assim, vai meio leão, as pessoas mais agressivas, mas tem o homem também, quando né? o homem Medroso, que não encara, né? Que tem medo de tudo, né? Tudo, do Não, e trabalho. aquele homem malicioso, aquele homem que não diz sim nem não, é aquele homem sinuoso, né? Nunca tinha pensado nesse aspecto. É a fraqueza, né? Não assume. É a Vamos dizer assim, fraqueza. é o homem que não assume a sua humanidade, não é? Uhum. Isso aí. Então vamos continuar. Assim como em certa época na Atlântida surgiram as 4 cabeças, o homem animal, assim também surgirão na Terra transformada, da Terra astralizada, 7 cabeças típicas, repetindo-se a encenação que se desenrolou naquela época. O homem espiritual existia em seus rudimentos, mas não podia ainda desenvolver uma figura individual. Formou então as 4 cabeças dos animais. O homem espiritual em seus rudimentos é representado, mesmo naquela época, pela mulher que dá à luz ao homem.
Também o homem do futuro é representado por uma mulher que dá à luz o homem espiritual. Porém, aquilo que permaneceu ligado à carne é representado na terra colateral pela besta de 7 cabeças. Assim como antes que o homem tivesse a possibilidade de superar a animalidade, havia 4 cabeças, também os que permaneceram na animalidade surgem como um conjunto, como a besta de 7 cabeças. No futuro, portanto, depois da Terra se reunir ao Sol, estando no alto a Terra espiritualizada, aparece embaixo tudo que não assimilou o princípio espiritual, e reaparecem as cabeças animais, já existentes no passado, só que agora estando fora de seu tempo. Agora eles são os adversários. Antes, no período de preparação, eles estavam em seu momento correto. Vemos assim que, tal qual outrora surgiu no mar físico, agora surge do mar astral. O Sol também é astralizado. Então, agora surge do mar astral o monstro, a besta de 7 cabeças. Tudo que no homem está predisposto por meio do corpo etéreo, e é favor observar isso, na linguagem dos mistérios, também usada pelo escritor do Apocalipse, é denominado cabeça, ou fronte. Porque, ao ser considerado de modo clarividente, evoca uma configuração típica de cabeça, como é o caso da cabeça leonina. Sobre isso devem agir as forças etéricas. Seguindo a evolução atlântida, vemos que lá o corpo etérico ainda se sobressaía da cabeça. O que é predisposto no homem pelo âmbito etérico é chamado cabeça, na linguagem dos mistérios do Apocalipse. Com isso se entende o que, ao olhar clarividente, se manifesta sobretudo como cabeça. Porém, o elemento que surge fisicamente no homem pela ação de uma parte qualquer do corpo etérico é denominado chifre. Portanto, na linguagem dos mistérios, um chifre é algo bastante misterioso. Aquilo que, por exemplo, foi produzido fisicamente no homem pelo fato de outrora, no período Atlântico, ele ter passado por aquela raça cuja alma de grupo era tipicamente um leão, denomina-se chifre. Portanto, chama-se de chifre o elemento físico que deriva de um membro qualquer do corpo etérico. Um chifre é, por exemplo, o órgão que constitui a manifestação física exterior de algo etérico. Quer falar alguma coisa? Eu acho esse pedaço aí muito difícil. É muito misterioso, né? E aí, quando ele fala que está falando uma linguagem esotérica, a linguagem dos mistérios, aí eu acho que é uma coisa assim que a gente até deve respeitar esse mistério, né? E ele fala que João está falando a linguagem dos mistérios, onde, não é? Onde cabeça é sempre que surge quando a configuração é tudo que se manifesta por meio do corpo etérico. Ele vai explicar um pouquinho mais adiante, mais um pouquinho. Então, é como se, eu entendo assim, é como se o corpo etérico se endurecesse na época da formação e vai formar os órgãos, é o que ele vai dizer. E isso, na linguagem esotérica, chama cabeça ou chifre. É só uma questão de vamos respeitar essa tradução. Onde ele falar cabeça ou chifre, é algum órgão. O resto é difícil compreender. É mesmo difícil, não é? Mas na iconografia, acho que é isso a palavra, os desenhos, as pinturas, né, das primeiras igrejas, e quem tinha visão, assim, dos seres maus, sempre tinham chifres. Quem tinha essa visão, né, desse mundo. Eu gosto muito de estudar os mistérios lá de Fátima, essas coisas. Então, as crianças, quando viram a visão do inferno, é tão interessante porque é nas pinturas que eles colocam esses seres maus, né, do inferno, eles sempre têm chifres. E da onde veio essa coisa, né? Vieram de visões. Né? Agora, é muito interessante que num outro livro, que eu não me lembro agora qual é,
Eu li também sobre ele, o Stein explicando aqueles, porque Moisés também tem umas coisas assim. Moisés tem, aí às vezes são os raios de luz, mas às vezes naquele Moisés do Michelangelo, ele tem parecem uns chifres, quer ver, Gui? Pega aí, que está no Vaticano, né? Moisés de Michelangelo. O Moisés do Michelangelo. Aí o Stein explica o que é aquilo, entendeu? Peraí, tá aqui, já peguei ele aqui. Aí a gente pode ver, assim, por que o Michelangelo pintou aquilo? Ele é um clarividente ou ele está repetindo alguma, como você diz, algo das primeiras igrejas? Porque foi o Michelangelo que fez aquilo, e ele tem uns redemoinhos assim, que não é cabelo aquilo, é uma coisa diferente, assim. Olha lá, tá vendo? Olha lá o chifrinho. Ah, Faz o detalhe aí, Gui, bota aí o Então, deixa detalhe. eu só puxar aqui, peraí, só um pouquinho. Olha aí, ó, que interessante, ó. Ó, tá vendo? Ele tem uns chifrinhos mesmo aqui, né? A gente não pode não é esquecer. cabelo. Não é cabelo, não. São Não. umas coisinhas assim, parece mais um chifre, né? É. Ainda mais que é em pedra, não é? Mas o Stein explica o que é, só que eu esqueci. Mas vocês fiquem Interessante, atentos nunca a tive. isso, tá? Vocês fiquem atentos. Tá. Agora, é interessante o que o Stanley fala da cabeça, que a cabeça tem essa forma do cosmo, né? Então, ela é sacralizada porque ela é apontada para o cosmos, ela tem essa forma do cosmos, e todas as partes superiores dos nossos ossos também têm essa redonda, né? Aqui no ombro, no fêmur, né? E tudo que é voltado para a Terra é multifacetado. Os ossos da mão, os ossos do pé, e assim, e essa polaridade, né? Então, assim, quando ele fala de cabeça aqui, me parece ser alguma coisa mais sacralizada. Do etérico, Gui, não é do físico. Ele fala que é do etérico. Né? Vamos ler mais um pouquinho, que ele explica mais adiante, ó, mais um pouquinho isso. Agora quero falar-lhes concretamente. Todos os órgãos físicos do homem são, na realidade, órgãos etéricos condensados. Eles derivam do corpo etérico condensado. Isso. Contemplamos, por exemplo, o coração humano. Hoje, ele é um órgão físico, mas condensou-se partindo de um órgão etérico. O coração humano atual recebeu seu rudimento quando o homem atravessou a fase da alma do grupo denominado leão. O coração é, portanto, o chifre da cabeça do leão. Pois, quando o corpo etéreo chegou ao ponto em que o homem surge na alma de grupo simbolizado pela cabeça de leão, formou-se o rudimento que mais tarde viria a ser o coração físico. Desse rudimento do homem leonino nasceu o rudimento do atual coração físico humano. Assim, enquanto nós atribuímos o nascimento do corpo etérico à transformação de uma cabeça em outra, ao acréscimo de uma cabeça a outra, devemos compreender o corpo físico humano como o acréscimo de um chifre a outro. Entendeu? É por aí que veio o negócio do Moisés. É um chifre que não é um chifre, é alguma coisa, quase que um órgão de percepção etérica, né? Mas acabem o parágrafo, que eu quero falar uma coisa interessante que eu fiz uma conexão. Fale, Gui, lê até o fim. De fato, o corpo etérico humano consiste em cabeças e o corpo físico humano em chifres. Essa é a linguagem dos mistérios. Todos os órgãos do homem são formados partindo do corpo etérico, sendo, portanto, chifres. E agora? Ele fica nisso, cabeça, chifre, cabeça, e explica superficialmente, né? Mas eu quero lembrar para vocês uma coisa, que eu lendo isso, me lembrei. Olha só, vocês lembram do Mágico de Oz? Lembram, né? Que aquela menina, né? Como é o nome dela? Tem o Homem de Lata, o Leão... Então, tem o Homem de Lata, Milho, não? O Leão, o Espantalho, Espantalho. E o quarto qual é? Não me lembro. Tem um quarto. O quarto é ela, talvez, né? Não sei. Bom, enfim. E cada um deles procura uma coisa. O que o leão procura? Eles lembram? Justiça, né?
não é? Ah, o coração. O coração. Procura o coração, meu amor. Gente, eu fico toda arrepiada. Ó, acabei de ficar arrepiada. Como é que o cara que fez o filme sabia disso? Isso é que eu acho, assim, essa coisa fica tão no inconsciente, como ele é um leão covarde, ele não tem coragem. Então, ele quer o coração, ele quer um coração para lhe dar coragem. Olha só, é um leão sem coração. É muito bonito, né? Eu achei tão linda assim, a coincidência, que ele dizia, o coração foi desenvolvido quando o homem passou pela raça do leão, essa raça leão. Mas o órgão físico do signo de leão é o coração também. É o que é Então, representado. aí que mostra que tem coisas ocultas que estão misturadas, não é, Gui? Aí a gente teria que fazer duas coisas. Acho que a Vanessa pode pegar uma delas. Uma, Vanessa, baseada na sua pergunta, procurar, eu nunca li, mas deve ter em algum lugar, alguém deve saber, onde que o Steiner fala mais sobre esses 4 animais. Aí, para a gente ler aqui, a conferência. Vocês não acham uma boa? Porque eu fico, né, instigada a saber mais. Mas, olha, Fiquei instigada. no reino animal é interessante porque as renas, né, elas começam a ter os chifrinhos na adolescência delas. E parece borrachinha. E conforme vai virando aquela galhada, quanto mais, né, dá até 35 galhadas, né, numa rena, só que no meio delas, elas começam com os galhos a ter percepção ao redor, é como se fossem antenas. Quando elas envelhecem, aquilo vira que nem madeira mesmo, elas perdem. É como se fossem, sei lá, as barbichinhas dos gatos, tal, né? Então, no reino animal, eu sei que muitos animais, eu sei mais da rena, que eu sou apaixonada por rena, então eu gosto de ver. Elas têm como antena, um radar. É um órgão até de percepção, podemos dizer assim, quando elas estão na adolescência, né? Então, ela sai para fora e ela capta o clima, tem um monte de coisa, né? Então, mas no animal, então, esses animais com grandes chifres, quando nascem, é tão bonitinho, porque parece uma borrachinha. E elas captam coisas assim, né? Então, aí seria muito interessante saber, assim, na águia, o que foi que nasceu, né? Se a gente sabe que no leão foi quando o homem desenvolveu o coração, seria legal saber quais são as características da águia também, né? Do boi e do homem. A gente pode até meio sacar, mas eu queria ouvir o que o Steiner fala. Você faz essa pesquisa, Vanessa? Vou adorar. Aí eu vou dar uma pesquisa. Trabalhar que eu trabalho, adoro. Vou dar uma pesquisa mais leve para os outros, né? Não sei se o Gui vai querer fazer, pesquisar o Mágico de Oz, para saber os outros homens, os outros seres, que é o Homem de Lata. Eu não me lembro o que o Homem de Lata estava procurando. Eu já estou aqui com ele aqui. É ela, o Homem de Lata, o Espantalho. E o Leão. O Homem de Lata tem um grande sofrimento, né? Mas qual é? Então não lembro. Você quer saber os sofrimentos de cada um? Não, eu quero saber o que cada um está procurando. Porque eu me lembro em inglês o leão falando a heart. Eu me lembro de cantando. Tem uma musiquinha que cada um canta. Seria legal. E se você achasse a musiquinha do Mágico de Oz, eu não sei se é aquela vamos na Yellow Brick Road. Eles vão cantando e cada um vai falando. E eu me lembro que o leão diz... Olha, a inteligência artificial já achou. Oba! Então... Aí você depois bota no nosso grupo, para nós lermos, para ver se tem relação, porque o Homem de Lata deve ser uma metáfora, né? E o Homem de Palha também, né? Mas eu acho que tem mais relação com a sua infância do que com isso aí, entendeu? Será? Eu acho. Sabe por quê? Às vezes eu acho que não, porque eu acho que são histórias que atravessaram séculos, né? E ficaram, você vê, fizeram a última gravação, eu fui assistir do Mágico de Oz,
agora no cinema, faz uns 2 meses, uma versão russa, muito ruim, eu achei. Mas quando eu acredito nisso, né? Acho que o Jung vai falar muito disso. Quando atravessa eras e eras e eras, um conteúdo arquetípico que toca a gente, né? Que fala alguma coisa. Porque muitas histórias se perderam, né? Mas o Steiner, Vanessa, diz isso. É porque era a tradição oral. Os contos, por que contamos na escola Waldorf contos de fada para as crianças? Porque cada um tem uma simbologia, porque é uma tradição oral aquelas histórias. São histórias que têm que ser muito respeitadas. Por isso que o Steiner não gosta que modifique, nem cante outra coisa. Tem que ser aquele final tradicional. Então, porque aquilo tudo tem aqueles contos maravilhosos. Eles têm uma moral da história, que não é moral da história, enfim, tem um significado oculto, digamos, a gente teria que falar assim, né? Eu acho, se eles estão aqui até hoje, tem alguma coisa que organiza a nossa alma, por isso que a gente repete. E aí, porque você falou que tem mais a ver com a minha infância, talvez tenha, na infância da gente, a gente capte mais as coisas do sagrado ou dos mistérios, não é? Do que agora, que somos já tão perpassados por todas as coisas, né? Eu acho que talvez o que nos impressiona na infância seja o que fica de mais puro, quer dizer, a gente tem ligação com esse conteúdo. Sempre tem um personagem, sempre tem uma história que é mais forte, que a gente se identifica. E aí eu acho que é aquela coisa do arquétipo, não é? Como diz o Jung. Tem um arquétipo de borralheira, tem um arquétipo de Cinderela, tem um arquétipo da madrasta má, tem tudo. Tem o rei, na história, na Waldorf, aqui do Steiner, o rei, a rainha, cada um tem o seu papel, né? Não é? Então, o rei é o eu, não é? É o que, no fim, entra e põe ordem em tudo, né? Está sem som, Gui. Geralmente são os mesmos personagens, né? Só que em culturas diferentes, né? Exatamente. Tá bom, vamos agora acabar esse finzinho, né? E agora devemos refletir sobre tudo que ouvimos, porque se trata de algo sobre o qual o próprio escritor do Apocalipse diz: aqui há sabedoria. Só compreenderemos essa sabedoria que o escritor do Apocalipse introduziu na aparição da besta de 7 cabeças, que, no entanto, tem 10 chifres, se refletirmos com precisão sobre o que, de fato, é um chifre em relação à cabeça, na linguagem dos mistérios. Veremos que, de fato, os seres que conservaram essas 7 cabeças, por terem estacionado na evolução, assumiram no abismo um corpo físico, constituído de 10 membros corpóreos físicos enrijecidos. Guardamos isso no nosso coração, porque para entendimentos posteriores, não é? Porque, né? Sim. Tá bom. A minha pergunta, continuamos a leitura mais um pouquinho ou a gente termina esse capítulo e volta depois? Acho que a gente pode parar, Gui, porque foi tão rico. Aí ele começa uma outra história, embola na cabeça. O que vocês acham? Eu acho que tá. Melhor a gente parar e ver o Mágico de Oz, não é? Isso. Glória, a gente não ouviu, está aberto o seu microfone, mas não. Eu acho que a gente deve parar com esse capítulo. Não é tão rico, não é? Tá bom. Também acho, Glória, também. Eu queria fazer uma pergunta muito técnica, desculpa, mas assim, eu estou ouvindo Gui, mas aqui para mim está Luiz. É Luiz Guilherme. Só pra... A mãe chama de Gui, mas ele, profissionalmente, o nome dele é Luiz. conhecido como Luiz. Quando eu me lembro, eu falo Luiz, mas quando vem do coração... Aí é bronca, né, se for assim. Luiz é bronca, exatamente, você sabe, né? Luiz... Luiz Guilherme, então, nem se fala. Quando fala tá Luiz Guilherme, então... E Muito Gui é como obrigada. ele é conhecido na família, o Gui, É. tá bom? Ótimo. Todos nós temos nossos nomes secretos, não é?
Tá bom, queridas. Muito bom estar com vocês. Então você falou, oração, mãe. Eu vou ler. Tá. Prece para os anjos da guarda. Espírito de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Obrigada. Boa Obrigada. semana para vocês. Um beijo Para vocês grande. também. Um beijo. Obrigada.